Não existe nada igual, pois eu quero lhes falar desse Deus maravilhoso que fez o céu, a terra e o mar. A beleza do seu rosto enche o coração de luz, e na chama de seus olhos vejo os olhos de Jesus. Seu Espírito habita em mim, glória essa que não tem fim. Seu Espírito me faz voar em êxtase, me faz cantar. Jesus não for a coisa mais importante da vida da pessoa, eu acho que essa reunião aqui é muito ruim. Porque nós não temos nada para interter as pessoas. Nós podíamos, né, fazer uma igreja de entretenimento, botar um conjuntão bom para cantar uma música legal, botar uma turma para dançar aqui na frente, uns teatros, umas representações, contar umas piadas. E aqui seria um bom encontro social. Talvez nós também poderíamos conduzir a igreja para essa busca de bênçãos, né? Campanhas de bênção, de cura, de emprego, de namorado, de casamento. Também acho que ia dar para encher de gente aqui. Mas quando a gente propõe a buscar a Deus, é complicado. É complicado porque qualquer coisa é mais importante. Até o fantástico, dependendo da reportagem que passar, é mais importante do que estar na presença de Deus. E o pastor Zé Luiz, ele dirigiu o louvor lá, ele dirigiu o louvor e pregou lá na igreja dele. E ele, por mais de uma vez, ele chamou a atenção das pessoas. Né? Muitas pessoas não adoram Deus, é impressionante, muitas pessoas ficam assistindo. Elas parece que... Mas não é culpa delas também, não. Porque ninguém pode adorar a Deus sem conhecer a Deus. A adoração é um resultado do conhecimento de Deus, de ter experimentado Deus nas nossas vidas, de estar na presença dEle, de encontrar com Ele durante a semana, de pensar nele, de meditar, como diz a palavra de Deus. Davi diz que ele meditava de dia e de noite na palavra de Deus. Isso cria em nós uma expectativa de estar na presença de Deus. E é isso que faz as pessoas estar na casa de Deus, para adorar a Deus. A Bíblia fala que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é muito interessante a gente observar essas coisas. E meu desejo é que realmente as pessoas que não conhecem a Deus ainda enquanto é tempo, né, possam conhecê-lo. Infelizmente, aquela máxima é verdade. Nem todas as pessoas buscam a Deus por amor. Nem todas as pessoas, ao ouvir o amor de Deus, ao experimentar o amor de Deus, nem sempre isso motiva as pessoas a buscar Deus. Infelizmente, algumas pessoas buscam a Deus realmente quando passam por situações muito difíceis. E aí sim elas começam a perceber a necessidade de Deus na vida delas. E essas coisas todas me impressionam. Eu estava vendo lá o desespero do pastor Zé Luiz. Mais uma vez ele parou o louvor. E ele falou para as pessoas: gente, vamos adorar a Deus. Você está aqui para adorar a Deus. E parece que esse é um apelo de toda parte, né? E hoje o assunto é tão importante. O nome do Senhor. Eu queria falar sobre esse assunto hoje com os irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Gênesis 4, 26. Abra a sua Bíblia aí, quem tem costume de anotar a pregação.
Anote aí, riscos, põe. Gênesis 4, 26. Você conhece bem a história do povo de Deus, sabe que Deus criou Adão e Eva, sabe que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, sabe que os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, seguiram rumos diferentes, né? E aquele texto mostra dois tipos de corações que tem no mundo. O mundo sempre vai ter Caíns e Abéis, e o Caim sempre vai perseguir o Abel. Isso é também verdade. E você sabe como Deus se agradou de Abel, de sua oferta. E foi uma iniciativa interessante, né? De oferecer algo para Deus. Deus não gostou nem de Caim, nem da oferta de Caim. Deus rejeitou Caim, rejeitou a sua oferta, como rejeita até hoje. Isso é uma coisa que nós vamos entender. Deus não aceita Caim. Coração de Caim não agrada a Deus. Deus não aceita Caim. Deus não aceita a oferta de Caim. Deus se agrada de Abel. Deus aceitou a oferta de Abel. E isso mostra uma verdade. Existe no mundo Caim e existe Abel. Caim matou Abel, mas a Bíblia fala que Eva concebeu e teve outro filho chamado Sete. E esse Sete é impressionante, porque aqui nesse verso 4, 26 diz assim: e a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Foi Enos que começou a invocar o nome do Senhor. É tão interessante que está lá na Bíblia e as pessoas leem e passam por despercebido. Enos, filho de Sete, que veio tomar o lugar de Abel, porque Sete está no mesmo coração de Abel. Porque Caim matou Abel, mas Deus deu para Eva um filho chamado Sete. E a geração de Caim vai seguindo, povoando o mundo. E a geração de Sete vai seguindo, formando o povo de Deus na terra. Você pegar a linhagem de Sete, você vai chegar em Enoque, um homem que andou com Deus e foi trasladado para o céu. E vai chegar também na vida de Noé e na família de Noé. Irmãos, essa é uma questão interessante, como a importância do papel dos pais, a importância do papel que cada um de nós temos na nossa família, como liderança espiritual, passando para os nossos filhos o mesmo espírito que nós temos. Você conhece o pai nos filhos, não adianta. E é nesse ponto que o legalismo não produz nada. Os filhos seguem o exemplo. Os filhos seguem o exemplo dos pais. Pais que adoram, filhos que adoram. Pais que amam a Jesus, filhos que vão amar a Jesus. Pais que valorizam a palavra de Deus, filhos que vão valorizar a palavra de Deus. Pais equilibrados, filhos equilibrados. É tão interessante isso, a importância dessa questão da família, daqueles que servem a Deus. Vamos lembrar que Caim e Abel, essa divisão de um coração para Deus e um coração que não é para Deus, foi o resultado do pecado na vida de Adão e Eva. E isso é um resultado para toda a humanidade. Até hoje nascem Caíns e nascem Abéis. É por isso que Jesus disse que aqueles que amam a luz, vêm para a luz. Aqueles que aborrecem a luz, se afastam da luz. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Não é todas as pessoas que são filhos de Deus. Os
filhos de Deus são aqueles que têm um coração que clamam para Deus, um coração de Abel. São esses que nós temos que alcançar lá fora. Nós temos que lançar a semente. Por quê? Porque aqueles que são filhos de Deus vão receber a semente em boa terra. Aqueles que não são vão rejeitar. A Bíblia fala sobre isso. Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Pergunta: quais são os diferentes nomes de Deus e o que ele significa? O que significa invocar o nome do Senhor? Quando a Bíblia fala invocar o nome do Senhor, ela não está especificamente falando de um nome. Nome na Bíblia denota o caráter. Você pode notar que toda a Bíblia, os nomes significam aquilo que a pessoa é. As pessoas precisam tomar cuidado em botar nome em filhos. Nome é um negócio muito sério. Jesus chegou a mudar o nome de Pedro, porque o nome de Pedro original era Simão, que significa vacilante. Uma pessoa vacilante não pode ser um seguidor de Jesus Cristo. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, que significa rocha. Jesus estava sempre mudando o nome das pessoas. O nome de Deus, que passou a ser invocado, o nome do Senhor, não era um nome, porque ninguém sabia qual que era esse nome do Senhor. Mas geralmente você vai ver na Bíblia que Deus era invocado pelos seus atributos. Então cada um dos muitos nomes de Deus descreve um aspecto diferente do caráter de Deus. O nome representa aquilo que ele é. Eu vou exemplificar. Um nome que aparece na Bíblia é o nome Elohim. Lá em Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra que aparece ali para Deus é Elohim. Elohim significa o Criador, poderoso e forte. É um nome que aparece em forma plural, porque denota a eternidade de Deus. Elohim é o eterno. Quando Deus era chamado de Elohim, quem o chamava assim, estava querendo dizer, ó eterno. Ó eterno. Não é um Deus que está preso no tempo. Não é um Deus que nós precisamos aconselhar Ele. Não é um Deus que a gente precisa dizer para Ele o que a gente quer amanhã, porque para esse Deus tudo já se passou. Às vezes nós oramos a Deus pedindo coisas para Deus, como se Deus estivesse preso ao tempo, e como se Deus também pudesse fazer algo amanhã. O amanhã só existe para nós, meu irmão. Deus está na eternidade, Ele é eterno. A Bíblia fala que todos os nossos dias já foram escritos antes que o mundo fosse feito. Isso significa que nós, os do Senhor, já estamos no céu com Ele na eternidade. Apesar de estarmos vivendo no tempo, apesar de estarmos vivendo no dia 14 de julho de 2013, Deus não está no dia 14 de julho de 2013. Deus está na eternidade. Para você ter uma ideia, tudo já foi com Deus. Nós ainda estamos aqui no tempo, mas Deus está na eternidade. Quando se chama Deus de o eterno, nós estamos reconhecendo que nós não temos nada a fazer a não ser nos curvar diante da soberania de Deus. Deus é soberano. Ah, tem crentes que eu tenho dó. Sinceramente, eu tenho dó daqueles que acreditam que são as orações deles é que fazem Deus operar. É Deus que faz a gente orar. Não é nós que fazemos Deus fazer algo. Deus já fez tudo, já determinou tudo, já estabeleceu tudo. A Bíblia fala que Ele tem controle até das folhas que caem de uma árvore, de um cabelo que cai da cabeça.
Irmão, Deus é Deus. As pessoas esquecem que Deus é Deus. Muitos até tentam aconselhar Deus. Muitos tentam até convencer Deus a fazer algo. Não somos nós que convencemos Deus a fazer algo. É Ele que já vai fazer e que avisa para nós que vai fazer e revela para nós que vai fazer, e nós então oramos, profetizando aquilo que Deus vai fazer. Não é a minha oração de cura que faz Deus curar, mas é o fato de Deus querer curar, é que Ele toca em mim para poder orar. As pessoas acham que nós controlamos Deus, mas é Deus que controla todas as coisas. Quando nós chamamos Deus de eterno, o eterno, nós estamos falando de Deus como Deus, o Pai da eternidade, o Senhor, aquele que não tem começo, não tem fim, aquele que não teve início, não vai ter fim de dia, aquele que ocupa toda a parte, aquele que sabe de tudo. Às vezes nós estamos sofrendo e pensando, será que Deus não se importa com o meu sofrimento? Meu querido, onde Deus está, você já passou por esse sofrimento, você já aprendeu a lição, você já está louvando e agradecendo pelo livramento. Você está sofrendo hoje, mas Deus já está com você no dia da vitória. Então Deus não vai ficar nem um pouco, coitado, meu filho está sofrendo, porque Deus não está hoje. Deus é eterno. O seu sofrimento é hoje, mas a sua vitória, que pode ser amanhã, depois de amanhã, no final do ano, no ano que vem, daqui 2 anos, daqui 10 anos, tudo isso já aconteceu para Deus. Deus, quando olha a gente no tempo, Ele está conosco na eternidade. Muito provavelmente você que está sofrendo as lutas que você está sofrendo hoje, Deus lá na eternidade está do seu lado dizendo, lembra dessa época? Lembra dessa época, meu filho? Olha lá você chorando. Olha lá você no dia 14 de julho de 2013. Lembra disso? Lembra que você disse que não ia dar certo? E você provavelmente está lá rindo com eles. Eu lembro. Você vê lá. Olha a sua oração de desespero. Olha você pensando, Deus me abandonou. Você lembra disso? Claro que eu lembro. Pois é, hoje nós estamos aqui, reinando na eternidade. É assim que Deus vê as coisas. Muitas pessoas têm dificuldade de entender Deus por causa disso. Eles esquecem que Deus está na eternidade. Outro nome que aparece na Bíblia é El Shaddai. El Shaddai é o Todo-Poderoso. Quando alguém invocava o nome dizendo El Shaddai, ele estava querendo dizer, Senhor, que tudo pode. Não há nada que possa ir contra a vontade de Deus. Nada. Satanás é um tição queimado. Não pense você que quando Deus olha para o mundo, Ele fica roendo os dedos e falando assim, ai, o mundo jaz no maligno, ninguém está querendo me seguir, tadinho. Aqueles que têm o coração para Deus, as ovelhas de Deus, vão seguir Ele. Aqueles que não têm, não vão seguir. Será que você compreende isso? Que Deus não fica frustrado, nem triste, nem abatido, porque pessoas não querem servir Ele? Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Você pensa mesmo que Deus fica batendo no coração do pecador, mendigando, deixa eu entrar, me aceita, eu estou aqui do lado de fora. Você acha que Deus é isso? Deus, meu querido, Ele é Deus. Deus não vai ser derrotado por causa das pessoas que vão para o inferno, porque essas pessoas já estão destinadas a ir para o inferno. Antes de Deus fazer o mundo, Deus conhecia os Caíns e os Abéis. A Bíblia fala que aqueles que receberão a
do nome da besta, o nome deles não foi escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Deus nunca perdeu uma batalha. Deus nunca foi derrotado. Quando Deus criou Satanás, já sabia que Satanás ia se rebelar e criou ele mesmo assim, pela sua própria vontade, porque ele é Deus. Deus falou: eu vou criar um ser que vai se rebelar. E é bom que ele vai fazer uma limpeza no céu. Vai pegar esses anjos aqui que não sabem o que eles querem e já vai levar tudo com ele. E nós vamos fazer uma grande limpeza. Nós precisamos parar de pensar em Deus como um ser que precisa de nós. Nós precisamos entender que somos nós que precisamos dele. E que ele é Deus, e ele é todo poderoso. Que toda enfermidade ele pode curar, que mortos ele pode ressuscitar, que ele pode pegar um bandido que foi bandido a vida inteira e no último minuto transformar a vida da pessoa. Porque Deus é Deus. E não há nada que impeça a sua vontade. Ele podia até converter os Caíns da amarra, mas ele não quer isso. Não é que ele não pode, ele não quer ninguém no céu obrigado. Ele não quer ninguém da igreja obrigado. As pessoas que vêm da igreja têm que vir porque adoram ao Senhor, porque amam os seus irmãos, porque gostam de estar junto, sabe? Isso é o que deve existir no coração daqueles que são do Senhor. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, o poderoso de Jacó, fala do poder supremo de Deus sobre todos. Deus só é Deus porque Ele pode tudo. Vou repetir: os ímpios vão para o inferno porque Deus não quer salvá-los. E Deus não quer salvá-los porque não quer ninguém com o coração de Caim no céu. Lembra de Esaú que buscou arrependimento com lágrimas e não encontrou? Eu ainda quero dar um estudo aqui sobre o coração dos filhos de Caim e o coração dos filhos de Abel, para você entender o que é a diferença de coração. O que é um filho de Abel, o que tem no coração de filhos de Abel e o que tem no coração de filhos de Caim. Você lembra de Jacó? Homem super errado, mentiroso, enganador, cheio de pilantragem, de falcatrua, mas ele queria Deus. Estava disposto até a mentir, até enganar, para poder ter a bênção de Deus. Lembra de Esaú? Um profano, um cara que trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha. Até um prato de lentilha era mais importante do que a bênção de Deus para ele. Está cheio de gente assim no mundo. E o pior, está cheio de gente assim nas igrejas. Gente que só vem na igreja se tiver alguma vantagem. Gente que só vem na igreja empurrado. Gente que só vem na igreja bombado. Gente que se o pastor não ficar, levanta a mão, ele não levanta. Bate palma, ele não dá. Diz glória a Deus, ele não diz. Vamos cantar, ele não canta. São pessoas que estão na igreja assim, não sei o que elas estão esperando. Vamos levantar as mãos. Agora abaixa. Agora abaixa a outra. Levanta as duas. Só a direita. Agora abaixa. Só a esquerda. Direita. As duas. Gente, você fala assim, amanhã tem culto, ele vem. Aí você fala assim, amanhã eu não vou ligar sapo por irmão. Não liga, ele não vem. Tem gente que eu acho que pensa que os anjos vão chegar no ouvido dele e tocar a trombeta. Meu irmão, quando a trombeta soar, aqueles que não estão mais nem querendo mais ficar na terra, aqueles que amam a presença de Deus vão subir. Eles vão subir porque eles não querem mais nada com esse mundo. Eles vão subir porque eles estão aqui por um único motivo: ser testemunha de Deus.
se você ainda não sente isso sobre o mundo, se você ainda é um cara que adora o mundo, nossa, eu acho o mundo legal, eu gosto do mundo, o mundo é uma alegria, uma satisfação para a minha alma. Se você sente assim, você não é do Senhor. Porque os servos de Deus desejam deixar esse mundo e estar com o Senhor. O único motivo por que eles não vão é porque eles amam as pessoas que ainda precisam ouvir o Evangelho. É o motivo que os faz querer estar aqui. O verdadeiro cristão, ele anseia por Deus. É o Shaddai Todo-Poderoso. Quando você invoca o Todo-Poderoso. O que é invocar o Todo-Poderoso? É quando vem uma situação difícil na sua vida, um problema, uma doença, uma enfermidade, uma oposição, e você abre a sua boca e fala: Deus tudo pode. Eu sei que Deus tudo pode. Deus pode abrir a porta para mim. Deus tem poder para me curar. Deus tem poder para mudar minha sorte. Deus tem poder para mudar a situação. Deus é Deus. Isso é invocar o El Shaddai. Mas quando você começa a dizer: eu vou morrer, a vida está difícil, não vai dar certo, não sei o quê, Deus me abandonou, vida ruim, não sei o quê, você está invocando o nome do Senhor? Invocar El Shaddai é confessar que Ele é todo poderoso. Invocar o Elohim é invocar o Eterno. É você curvar a sua cabeça e dizer: eu sei que o Senhor tem tudo sob controle, porque eu estou aqui embaixo e Ele está na eternidade. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Meu inimigo é grande, mas o meu Senhor é infinitamente maior. Isso é invocar o nome do Senhor. Amém? Experimente invocar o nome do Senhor na sua vida. Começa a praticar isso, porque foi com Enos, filho de Sete, que se começou a invocar o nome do Senhor. Como eles não sabiam especificamente o nome de Deus, então eles invocavam pelo seu atributo. Como eles não sabiam o nome de Deus, e você vai ver que o nome de Deus só vai ser revelado mais na frente, eles invocavam pelo seu atributo. Elohim, El Shaddai, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Oh glória, oh glória! Como é bom quando a gente invoca Jeová Jiré. Invocar Jeová Jiré é confessar: o Senhor proverá. Não, mas nós não temos dinheiro para fazer isso. O Senhor proverá. Não, mas nós não temos, mas o Senhor proverá. O servo de Deus sabe que Deus sempre dá provisão para a sua vontade. Deus sempre dá provisão. Eu lembro de conversar com meu filho. Um dia meu filho falou: pai, como é que eu vou estudar fora? Medicina, um curso caro em outro lugar. Se Deus abrir a porta, Deus vai providenciar. E tem providenciado até hoje. De um jeito, de outro. É uma ajuda aqui, é um dinheiro aqui, é um favor aqui. É uma pessoa que gosta da gente aqui, faz mais baratinho, né? E ele vai provendo, porque Jeová Jiré. Invocar Jeová Jiré é confiar que Deus tem provisão para nós. Igual a nossa irmã Érica orou, né? Pelo Gledson, né? E você acha que Deus não tem condição de arrumar um emprego para o Gledson aqui? Será que Deus não tem condição se é isso que Ele realmente quer, servir a Deus? Se Ele quer realmente estar aqui conosco? Não, eu quero estar aí. Eu quero morar aí perto da igreja, eu quero estar aí, eu quero trabalhar aqui para poder estar nos cultos. Se é isso que está no coração, e isso vem do Senhor, você acha que Deus não vai prover? Você acha que Deus não vai prover? Quando nós quisemos reunir aqui, olha o que Deus nos deu. Olha só, meus irmãos, eu tenho experiência incrível de colega minha que está sem igreja e fala assim: você é pastor, né? Você tem uma igreja, não tem? Eu estou sem igreja e eu estou com o meu dízimo já acumulado 3, 4, 5 meses e eu queria dar para alguém. Eu vou dar para vocês. Então pode dar. Deus pagou muita conta aqui. Parou, estava indo para a minha sala de aula, parou. O colega minha parou.
Ô, você é pastor? Sou. Você é uma igreja, tem. Eu estou com dízimo já aqui do lado. E nós precisamos de dinheiro para terminar de arrumar isso aqui. Nós não precisamos ficar torcendo o braço para os irmãos. Não, dá dinheiro! Irmão, dá dinheiro, senão o senhor vai pesar a mão. Não. Quando Deus quer fazer, o dinheiro aparece. A pessoa bate na sua porta. Se você atende, ele entrega o dinheiro na sua mão. Jeová Jiré. Jeová Jiré. Durante vários meses, um amigo meu que é geólogo lá de Goiânia mandou dinheiro na minha conta. Mandou dinheiro na minha conta para ajudar na obra. Ou seja, no começo, quando nós não tínhamos pessoa que contribuía, veio dinheiro de tudo quanto é lado. Porque Deus provém. Vontade de Deus, Deus provém, Júlio? Porque tem pessoas então que não querem servir a Deus, gente. Porque tem um coração errado. É a única explicação que existe. É a única explicação que existe. Porque quem quer servir a Deus, sabe que Deus provém. E Deus cuida. Jeová Rafá, o Senhor sara. O Senhor que sara. Sabe como é que o crente que serve a Deus encara a enfermidade? Enfermidade é uma maneira de Deus mostrar para nós que Ele tem poder. Deus bota a enfermidade no crente só para ele confiar que Deus vai curar. Porque o Senhor é um Senhor que cura. Os médicos disseram, não tem jeito, para Deus tem jeito. Porque Ele é o Senhor que cura. Ele é Jeová Rafá. Vocês estão entendendo? Nada disso é especificamente o nome de Deus. Porque Deus não revelou o nome dele no Velho Testamento. A revelação do nome de Deus, ela é junto com a revelação do próprio Deus. No Velho Testamento, sabia-se os atributos de Deus, sabia que Deus é eterno, sabia que Deus é todo-poderoso, sabia que Deus ele é infinito, sabia que Deus é imutável, sabia que Deus ele é onisciente, Ele é onipresente. Sabia-se o que é Deus, mas pouco se sabia quem é Deus. Deus só vai se revelar mais tarde, plenamente. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, oh glória. O Senhor é a minha bandeira, oh aleluia. Para quem sabe o significado de uma bandeira, né? Onde pôr bandeira entende-se um lugar de reunião antes de uma batalha. Esse nome comemora a vitória. Bandeira, você já viu num jogo de futebol? As bandeiras tremulando, o que é aquilo, hein? O que significa aquelas bandeiras balançando? Significa que nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Quando se toma uma batalha, a primeira coisa que se faz é hastear a bandeira. Tem até uma foto famosa dos Estados Unidos, né? Quando eles tomaram determinada posição lá na Segunda Guerra Mundial, eles hasteiam a bandeira, soldados hasteando a bandeira, significa vencemos. Sabe, meu irmão, aqui no culto, quando você começa a louvar o Senhor, você está balançando a bandeira. Você está dizendo, nós já vencemos, somos mais que vencedores. Isso é muito importante, porque isso revela o que está no seu coração. Balançar a bandeira significa que você já viu algum torcedor indo para um campo de futebol com fé que o time vai perder? Você já viu algum torcedor do Fluminense levar a bandeira do Flamengo para o Fla-Flu? Você já viu algum torcedor que leva a bandeira e deixa ela enroladinha? Por que eles ficam balançando aquela bandeira? O que significa aquilo? Significa nós vamos vencer. O louvor é o resultado de conhecer Jeová Nissi. Louvar é balançar a bandeira da vitória. Louvar é dizer ao Senhor, eu vou vencer. As portas vão se abrir. Por
isso eu acho muito estranho. Crente morocochô. Lógico, eventualmente, às vezes passamos por lutas. E é para isso que serve a igreja. Quando você está talvez derrotado, está abatido, os irmãos vão pegar a bandeira e vão balançá-la na sua vida. Vão pegar no seu ombro e dizer: eu já tive. Eu nunca esqueço do culto que eu fui, eu estava muito arrasado. E lembro até hoje, no meio de um louvor maravilhoso, o irmão simplesmente que estava ao meu lado botou a mão no meu ombro. Nunca vou esquecer isso. É algo tão nítido, é algo tão claro para mim. Eu estava abatido, eu estava derrotado, mas eu fui para a igreja. Fui para a igreja porque sabia que lá era o lugar da minha vitória. Fui para a igreja porque sabia que lá eu tinha irmãos que iam orar por mim, irmãos que torcem por mim, irmãos que iam batalhar por mim, iam balançar a bandeira por mim, ia dizer: você vai vencer. Se eu não podia dizer eu vou vencer porque eu estava tão abatido, mas o meu coração foi para a igreja. Como um doente busca o médico, como um doente busca o hospital, como um carro estragado busca a oficina. Eu fui lá, e irmãos levantaram a bandeira da vitória por mim, e eu saí dali vitorioso. Nunca vou esquecer. Jeová Nissi, oh glória. Jeová Makadesh, o Senhor que santifica. Oh meu querido, santificação não é resultado de doutrina de homem, de regra. Eu podia pôr uma regra, né? Fazer os membros da igreja bater ponto. Tem pastor que faz isso. Tem pastor que, né, põe o cara para trabalhar, tem que chegar no horário, marca quem não chegou, chama a atenção, tira ponto, e o cara fica todinho amarrado, e começa: você quer ser alguma coisa aqui dentro, meu amigo? Começa a chegar na hora e a pessoa vai se moldando pela mão humana. Mas é o Senhor que nos santifica. Jeová Makadesh, Jeová Makadesh, é o Senhor que nos santifica. E santifica quem? Os que são dele. Porque os que não são dele não vai santificar. O que a Bíblia diz em Apocalipse? O sujo, suje-se mais, e o justo fique mais, e o santo fique mais santo ainda. Os que são dele vão se santificar. Por isso que nós temos que ter certeza se somos dele. Por isso nós temos que ter certeza se nós nos rendemos a ele. E é muito interessante, quem ouve essa palavra e é dele, vai chegar em casa e falar assim: Senhor, será que eu sou de ti mesmo? Não. Se eu não sou, quero ser agora, Senhor. Eu me entrego. Porque os que não são, estão entrando aqui e saindo aqui. Vamos dizer assim: eu sou crente desde que eu nasci. Já nasci crente. Não adianta, não tem como. Quem não é, não vai ser. E quem é, vai ser. Porque foi o Senhor que determinou. E a Bíblia fala assim, ó: foi Deus que nos fez assim. Quando Deus te fez, Ele já sabia como ia ser seu coração. E mesmo assim Ele te fez. Porque Ele é Senhor. A Bíblia fala que Deus tem na mesma casa vasos para honra e vasos para desonra, porque Ele é Deus. Você é do jeito que você é porque você quer ser, mas Deus te fez sabendo assim, porque Ele é Deus. Deus é Deus, irmãos. O Senhor que me santifica, o Senhor que te santifica. E eu creio nisso plenamente. Eu sei que os que são do Senhor, eles ouvem a voz de Deus, eles estão incomodados com o pecado, eles estão preocupados com o pecado da vida deles, que é só característica do santo. O santo, ele não tem, ele se sente tão sujo, e ele está tão envolvido no que Deus está fazendo com ele, que ele não tem tempo de ficar vendo sujeira dos outros. Não confunda fariseu com santo. Fariseu quer santificar o outro. Fariseu fica preocupado, ele está sempre preocupado com a santificação da igreja. Ele está: a igreja precisa ser santa, o pastor precisa ser santo. Ele está orando pelo pastor.
pastor, pela mulher do pastor, pelo irmão, pela irmã, pela igreja, pela congregação, pela família, pela mulher, pelos filhos. Ele está preocupado e dando ordem e exigindo santificação de todo mundo, mas ele não ouve a voz de Deus para ele. É aquilo que Jesus disse, ele quer tirar o cisco do olho do irmão, tendo uma trave no olho dele. Isso já denota que é um espírito enganado, que é um espírito mentiroso. Esse pessoal que julga os outros, esse pessoal que fica prestando atenção na roupa do outro, na liberdade do outro, olha as caias daquela, olha a calça daquela, a bermuda daquela, a camisa, olha o cabelo daquela, olha o olho daquela, aquele daquela. Olha, isso é pessoal que fica o tempo inteiro apontando a igreja, aquela igreja, aquela outra igreja, aquele pastor, que fica falando de igreja, fica falando de irmão. Essa gente não é de Deus. Porque a pessoa que Deus está santificando, ela se sente tão suja. É mais interessante é isso. Quanto mais santa é uma pessoa, mais suja ela se sente. E mais humilde ela é. Quanto mais santo, mais o cara não acha que ele é santo. O cara, quando ele é santo mesmo, ele olha para o pior dos pecadores e ele se sente pior. Ele fala, pelo menos ele é mais honesto que eu. Desse jeito. É desse jeito. As pessoas de fora veem que ele é santo. Mas ele mesmo, se perguntar para ele assim, qual é a pessoa mais santa da igreja? Vai botar o nome. Ele bota o nome dele no último lugar. Qual é o pior pecador da igreja? Qual é o nome dele? E esse ele está falando sincero. Pensa no pior pecador. Mas sou eu, sou o pior dessa igreja. Esse homem está sendo santificado. Pensa quando você fala assim, a pessoa mais santa da igreja. Que é isso? Não fala de mim, não. Não falando assim, a pessoa mais santa. Ninguém tem que estudar seu nome. Não. Sabe, essa gente assim, é desse jeito. Isso é anos servindo a Deus e conhecendo pessoas. Os mais santos da igreja é os que mais se sentem pecadores. É os que conhecem Jeová Makadesh, Jeová Shalom. Oh glória, o Senhor nossa paz. Oh maravilha. Jeová Shalom. Oh não, quantas vezes nós precisamos invocar Jeová Shalom? Tantas situações de conflito na nossa vida. Porque viver é enfrentar conflito. É conflito no trabalho, é conflito em casa, é conflito com a mulher, com os filhos, com os vizinhos, conflito na loja, conflito com o banco. E muitas vezes esse conflito tira a paz da gente. Isso é o que é a pior coisa. E é nessa hora que a gente precisa falar, ó, Jeová Shalom. Jeová Shalom. Lembra que Jesus falou quando a gente entrar numa casa, diga paz esteja nessa casa. Eu vos dou a paz, não a dou como o mundo a dá. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que fugir de conflito. Eu estou querendo dizer que a gente precisa ter paz no meio do conflito. Tem gente que tem paz porque foge de tudo. Né? Eu não brinco com a minha mulher, mas não conversa com ela também. Como é que vai brigar? Tem homem que nem conversa com a mulher. E aí se gala dizendo assim, eu não brinco com a minha mulher. Você sabe o nome dela ainda? Porque você nunca mais conversou com ela. O negócio é ter conflito e ter conflito na paz. É discutir o que precisa ser discutido sem perder a paz, sem perder o espírito, sem sair do espírito. Às vezes a gente pode discutir até, confrontar. Às vezes a gente pode até debater, mas em paz. Por que as suas ideias que é contrária da minha vai me perturbar? Como é bonito ver duas pessoas debatendo mesmo. Elas não concordam num ponto, mas estão debatendo, mas estão ali, meu querido, acabou. Igual jogo de futebol, viu? O pessoal troca as camisetas, é tão bonito. Quando tem briga, eu acho feio. Odeio futebol com briga. Mas quando estão lá naquela disputa, e quando termina, o time que perdeu vai abraça o time que venceu, troca a camisa, é tão bonito, né? É isso. Jeová Shalom, você tem a paz, meu irmão? Se você está querendo ter paz por fim de conflito, você nunca vai ter paz. Tem gente que ora assim, oh Deus, não deixa eu encontrar com aquela pessoa para mim não brigar com ela. Não, você tem que encontrar com ela. Talvez até vocês tenham que divergir, mas eu tenho a paz.
A paz que Jesus dá é no meio da guerra. Paz não é ausência de conflito. Irmão, paz não é ausência de conflito. Tem gente que está querendo paz. Oh, tem mulher olhando para o marido morrer para ter paz. Senhor, leve esse infeliz para me ter paz. Você está ficando doida. Você vai arrumar um outro pior. Porque não é assim que a gente tem paz. Jeová Tsidkenu, o Senhor nossa justiça. Oh, essa semana eu tive uma experiência tenebrosa, mas eu até que consegui manter a paz. Eu invoquei Jeová Shalom, invoquei também Jeová Tsidkenu. Eu fui no banco descontar um cheque essa semana, e por algum motivo que o cheque... Não, é uma história tenebrosa. O caixa não quis descontar o cheque para mim. E eu falei com o gerente, que era conhecido meu, o gerente falou, não, me dá esse cheque aqui que eu vou descontar. Chegou lá e não conseguiu descontar. E eu fui embora. E eu sei que foi uma dor, eu voltei lá. E foi uma coisa tão triste. E eu fico pensando, talvez pudesse ter sido mais fácil se eu tivesse invocado Jeová Tsidkenu, o Senhor nossa justiça. Sabe, Deus faz justiça, irmãos. Deus faz justiça quando nós invocamos Ele. Muitas vezes Deus quer agir e não age porque nós agimos. Muitas vezes Deus quer agir e Ele não age porque nós estamos agindo. Você está numa situação, você está tendo uma situação injusta. Há tantas situações injustas que nós podemos passar. E aí o que é que nós fazemos? Muitos de nós vai lutar, vai exigir os seus direitos, vai brigar, vai bater boca, e Deus não pode agir. Quando muitas vezes é muito melhor você chamar seu advogado. Posso chamar meu advogado? Você vira para o gerente que não quer pagar seu cheque, eu vou chamar meu advogado. Pode chamar! Então dá licença. O que você está fazendo? Chamando meu advogado. Eu lembro até hoje, quando eu precisava sair do banco, eu fui chamado para ser missionário, e eu precisava do acerto para pagar minhas contas. E eu virei para o gerente e falei, senhor, você podia me mandar embora, porque eu vou ser missionário e eu preciso do dinheiro. O gerente falou assim para mim, você está ficando doido? Se você quiser ir embora, você pode ir, eu vou te mandar embora. Não, mas o senhor podia me mandar embora, eu preciso do acerto, do FGTS, eu pedi demissão, eu perco isso. Você está doido? Pode ir embora. Né? Vamos fazer o seguinte, falei para ele, eu posso orar com o senhor, para Deus tocar o coração do senhor? E eu fui abraçando ele, ele falou, tá na rua. Pode passar lá que você está na rua. Foi rapidinho, não tinha nem fazer oração. Eu só fiz menção. Eu passei a mão no ombro dele assim, falei, posso orar? Vamos orar para Deus tocar o coração do senhor. Ele empurrou eu para o lado e falou, não, você está na rua. Você está demitido. Eu falei, está errado assim, nem orei. Olha como é que o nosso Deus é Jeová Tsidkenu. Experimenta. Você está sendo alvo de injustiça? Experimenta. Experimenta. Invocar o Senhor nossa justiça. Jeová Roí, o Senhor nosso pastor. Nossa, quantas vezes nós não sabemos para onde ir, ou nós estamos cansados, ou nos sentimos feridos e queremos ser carregados. É nessa hora que a gente chama Jeová Roí. Foi esse nome que fez Davi escrever o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me pelas águas tranquilas, por amor do Senhor. Sabe, Davi conhecia Jeová Roí. O Senhor é meu pastor. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Oh glória. Muitas vezes Davi falou assim, ó,
um exército se acampa ao meu redor. Mas eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Ainda que um exército me cerque, ainda que o céu se feche, o Senhor, Ele vai se levantar por mim, porque Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele que luta as minhas batalhas. Ô meu querido, para de lutar sozinho, deixa o Senhor dos exércitos lutar por você. Eu nunca esqueço aquela passagem onde está Eliseu e o servo dele, e o exército dos assírios cercaram, uma multidão imensa para prender o profeta. E o jovem lá olhou e falou: ih, estamos ferrados, estamos fritos. E Eliseu falou assim: Senhor, abre os olhos dele, para ele ver o que eu vejo. E de repente os olhos daquele moço foi aberto, e ele viu o exército de anjos cercando o lugar. Quisera eu que Deus abrisse seus olhos e você visse os anjos do Senhor que se acampam ao seu redor. Você não ia temer mais batalha nenhuma. Você não ia temer sair de noite. Você não ia temer ladrão na sua casa. Fique imaginando quantos ladrões já passaram por aqui e falaram assim: não, aquela casa é difícil, né? Que aqueles vão tudo cercando aquela casa. Porque o Senhor abre os olhos dessa gente. Quantas vezes você andando sozinho de noite, e um malfeitor no caminho viu você acompanhado de 2 varões, e nada puder fazer, porque eles viram e você não vê. Mas até que você não vê com os olhos naturais é compreensível. Mas duro é você ficar com medo. Duro é você ficar apavorado. Duro é você se sentir já derrotado ao ver os exércitos inimigos se acampando ao seu redor. Lembra de Saul e o exército de Israel diante daquele gigante? Um homem de mais de 3 metros de altura. Eles tremiam. Davi, que conhecia Deus, olhou para aquela coisa e falou: que é esse incircunciso? Não teme falar do Deus vivo e do exército do Deus vivo? Eu vou lá e vou matar ele. Eu vou matar ele, sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. Oh glória! El Roi, Deus que vê. Você sabia, meu irmão, que Deus vê tudo? Eu acho tão interessante pessoas que escondem pecado na vida delas, pessoas que têm vida dupla, pessoas que fazem coisas que desagradam o Senhor e elas sabem, e elas pensam que Deus não vê as coisas. Deus vê tudo. Sabe, um crente que conhece El Roi não faz nada escondido, porque ele vê o olhão de Deus em cima dele o tempo inteiro. Ele pode estar lá no canto mais escondido, que nenhum homem vê, mas ele tem consciência que os olhos do Senhor estão olhando para ele, porque ele conhece El Roi. El Roi. Quem não conhece El Roi, quando não está na frente dos crentes, quando não está na frente do pastor, faz coisa porque não conhece El Roi. Bom, tem muitos outros nomes, mas eu quero continuar aqui. Joel 2,32 diz assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa profecia foi dada no final da Bíblia. Lá no comecinho da Bíblia, Enos, filho de Sete, começou a invocar o nome do Senhor. E como ele invocava o nome do Senhor, se ele não sabia o nome do Senhor, ele invocava pelos atributos, como a gente falou aqui: o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo vê, o Deus minha bandeira, o Deus que me sara, o Deus dos exércitos. E aqui o profeta Joel, falando do tempo do fim, diz que aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Aqui ele já está falando de salvação. E qual era o requisito para ser salvo?
Senhor. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Aqui o escritor está falando sobre, aqui quem está falando é Pedro, né? Numa pregação, e ele está falando sobre Jesus Cristo. Ele está dizendo que não há outro nome que nos salve, a não ser o nome de Jesus. Aqui nós temos algo diferente, porque aqui não é o que Deus é, mas aqui é quem Deus é. O nome aqui está referindo à identidade de Deus. Sabe esse Deus eterno, que ninguém pode ver, que é inacessível, que habita a eternidade? Esse Deus veio na terra, conforme as Escrituras. E nós podemos então conhecê-lo pessoalmente. Nós podemos vê-lo. Nós podemos olhar para ele. Lá em 1 João diz, com respeito ao verbo, que nós podemos vê-lo, tocar nele. Deus se manifestou como homem. Agora nós podemos conhecer o seu nome como nenhum outro. Eu vou mostrar para você. Êxodo 3, 13 a 15. Vamos voltar de novo. Aqui Deus está se manifestando a Moisés. Você lembra, ele estava pastoreando as ovelhas do sogro dele, e ele viu uma chama numa sarça, e ele achou estranho que a sarça pegava fogo e não queimava. Isso levou ele até aquela montanha, Monte Sinai. Então disse Moisés a Deus, isso porque Deus já tinha falado com ele do meio da sarça, que ele deveria libertar o povo do Egito. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o seu nome? Que lhes direi? Esse povo já estava no Egito há 400 anos, já tinha esquecido quem é Deus. Quando eles perguntam quem é o seu nome, eles estão querendo dizer que Deus é esse. Que estava por perto, que Deus é esse? Qual é o seu nome? Olha o que Deus vai responder. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Incrível, né? Eu sou o que sou. Em outras palavras, você acha que você vai poder me conhecer por um atributo? Você acha que eu sou só o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê, o Deus que está em todo lugar? Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Então, não vai ser por meus atributos que esse povo vai me conhecer. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Para você esclarecer melhor esse texto, vamos lá em Êxodo 6:3. Deus continua falando com Moisés. E eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Aqui Deus está se revelando a Moisés. Sabe o Todo-Poderoso? O Elohim, o Shaddai, Jeová Nissi, Jeová Roí, sabe esses nomes todos que mostram os meus atributos? Pois é, mas eu quero que você saiba que eu sou o Senhor.
que não adianta eu te curar, que não adianta eu ter todo o poder, que não adianta eu saber de tudo, que não adianta eu estar em todo lugar, que não adianta eu ser senhor do exército, se eu não for senhor da sua vida. O que faz a diferença não é o que Deus é, mas o que Ele é na sua vida. E quando você chama Deus de Senhor, você está querendo dizer: Ele é meu Senhor e eu sou seu servo. Ele não é só o Todo-Poderoso, Ele não é só o que tudo sabe, Ele não é só o que está em todo lugar, Ele não é só o Deus eterno e soberano, Ele é o meu Senhor. É por isso que Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Ele não disse: o Todo-Poderoso é meu pastor. Ele não disse: o Eterno é meu pastor. Ele não disse: o aquele que sabe é meu pastor. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. Ele é meu pastor porque Ele é meu Senhor. Ele é meu Senhor porque eu sou dele. Irmãos, preste bem atenção nisso. Agora olha bem: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. João 8,58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Filipenses 2,11. E toda língua confesse que Jesus Cristo, repete comigo bem alto, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Mateus 28,19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nome? Qual é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Ele não está perguntando 3 nomes. Ele não perguntou o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Ele disse em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Um nome. Atos 19,5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, que é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Atos 22,16. Quando Paulo ouviu o Evangelho, Simão, que pregou para ele, disse assim: e agora por que te demoras? Por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A única forma de salvação é invocando o nome do Senhor. Em outras palavras, a única forma de ser salvo é se rendendo ao senhorio do Senhor Jesus. O fato de Jesus ter morrido lá na cruz não te salva. O fato de você receber Ele como Senhor, crendo que Ele morreu por você e que por isso Ele é agora o seu Senhor, isso te salva. Se a morte de Jesus Cristo sozinha salvasse, todo mundo estava salvo, até os filhos de Caim. Mas a salvação só acontece quando nós recebemos a Jesus como Senhor, quando nós invocamos o nome do Senhor Jesus. É por isso que na igreja primitiva, a única forma de se aceitar Jesus era sendo batizado em nome do Senhor Jesus. Não existia ainda essa maneira que nós inventamos. Quer aceitar Jesus? Vem aqui na frente. Quer aceitar Jesus? Faça oração. Quer aceitar Jesus? Abaixa a cabeça e repete comigo: ó Senhor Jesus, eu creio que o Senhor perdoa os meus pecados, entra no meu coração, eu quero que o Senhor seja. Não existia isso. Quando uma pessoa queria aceitar Jesus na igreja primitiva, ela era batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, porque assim ela estava invocando o nome do Senhor, porque assim ela estava recebendo a Jesus como Senhor.
com essa bagunça que aconteceu com a apostasia, essa confusão da apostasia católica e todas essas heresias que existem hoje, bagunçou tudo se perdeu praticamente. A maioria das pessoas que são batizadas hoje, até convertidas são. O batismo quase que perdeu o sentido. Porque você, quando batiza uma pessoa, ela já é convertida, já é cristã, já nasceu de novo, já serve a Deus, e você só batiza como um símbolo. Só que na Bíblia, batismo não é símbolo. Ele virou um símbolo, mas ele não é símbolo na Bíblia. Em Marcos fala, quem crê e for batizado será salvo. Em outras palavras, quem crê e receber Jesus como Senhor será salvo. É a mesma coisa. O eunuco falou, quem pede ao ser batizado? Quando ele creu, eles pararam, a carroça, não marcou reunião na igreja, não teve culto, não reuniu os irmãos. Quer aceitar o Senhor Jesus? Caçavam a água, em nome de Jesus Cristo. E ele estava convertido. Não tinha outra maneira de receber Jesus Cristo. A maneira bíblica é ser batizado em nome do Senhor Jesus. É claro que não. Que existem outras maneiras, né? Deus não vai ficar preso a esse tipo de coisa. Muita gente se convertendo, recebendo Jesus como Senhor e batizando um mês, 1 ano, 2 anos depois. É claro que esse batismo pouco significa como batismo. Mais para a igreja do que realmente para o Senhor. Irmãos, é muito importante essa questão, e eu quero terminar aqui falando sobre a importância de invocar o nome do Senhor. Falando sobre a importância de nós conhecermos o nosso Deus. Porque tudo isso que eu falei chama-se conhecer a Deus. Nós temos oportunidade todo dia de conhecer a Deus. Se você tem uma enfermidade, conheça o Deus que cura. Se você está enfrentando inimigos, conheça o Senhor dos Exércitos. Se você vai enfrentar uma batalha, conheça o Senhor, nossa bandeira. Se você está com conflito, conheça o Senhor, a paz. Mas acima de tudo, você precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo. Você precisa ter Ele como Senhor da sua vida. Você precisa realmente conhecer o Senhor. Talvez assim você vai mudar o jeito que você serve Ele. Você vai parar de achar que é você que é o convidado de honra aqui. Que você está fazendo favor de vir na igreja. Você está tendo um privilégio de estar no lugar onde o Senhor está. Você está tendo um privilégio de adorar a Deus e de ouvir a palavra de Deus. Isso é privilégio. Você já parou para pensar que você podia estar ouvindo balela em qualquer lugar aí? Você parou para pensar que você podia até hoje estar lá numa missa? Você entende? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que você poderia estar aí fazendo campanha da fogueira, comprando a bênção, ouvindo a abobrinha? E você, Deus escolheu você para poder estar num lugar para ouvir a palavra de Deus. A palavra que glorifica o Senhor Jesus Cristo, que exalta o nome dEle. Nós temos que mudar a nossa atitude, irmãos. Se nós não mudarmos a nossa atitude, Deus pouco vai poder fazer na nossa vida. Nós temos que nos dobrar diante dEle. Ele é que é o Senhor. Nós somos apenas seus servos. É um privilégio poder adorar a Deus. O certo seria a igreja dizer, não, podia ser maior a adoração, não podia ter mais reunião. O certo seria a igreja, não queremos encontrar mais, queremos reunir mais. Mas parece que não é assim que, sabe? Parece que muitas, não todos, os que estão aqui não deviam nem estar ouvindo isso. Vocês desculpem. Mas eu quero que vocês entendam como está sendo a mentalidade do mundo. Precisamos invocar o nome do Senhor como o Senhor das nossas vidas. Amém? É um privilégio que Deus está te dando. Eu não sei que dia que você vai morrer, não sei que dia que Deus vai te chamar, se é hoje, se é amanhã, mas é muito importante que você durma toda noite sabendo que você é um servo do Senhor Jesus. Jesus é o meu Senhor.
E eu estou pronto para encontrar com Ele. Não porque eu sou santo, não porque eu sou bonzinho, mas porque Ele é meu Senhor. Essa é a certeza que todos nós precisamos ter. Eu quero continuar falando desse assunto. Domingo que vem, se Deus permitir, eu quero falar sobre um texto da Palavra de Deus, ainda continuando essa questão do nome do Senhor, para nós entendermos por que às vezes na nossa vida nós não temos a bênção de Deus. Por que nossas orações muitas vezes não são respondidas? Por que realmente a gente está aí lutando com problemas e não consegue resolver esses problemas? Por que Deus muitas vezes não é tudo isso nas nossas vidas? Existe uma razão muito clara na Bíblia para que Deus não se agrade de nós. Eu estou meditando muito sobre esse texto de Abel. Por que Deus se agradou de Abel e da sua oferta? E por que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta? Por que Deus se agradou de Davi e não se agradou de Saul? Por que Deus se agradou de Jacó, que nos parece ser o mais errado, e não se agradou de Esaú? O que tinha na vida desses homens que agradaram a Deus? Por que eles prosperaram tanto? E por que Deus resistiu àqueles outros homens? Vamos entender. Domingo que vem eu quero falar sobre isso. E aí você vai entender por que muitas vezes nós não temos a bênção de Deus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Oh Senhor Jesus, vamos orar. Nosso Deus e Pai que está no céu, nós te damos graças, Senhor. Porque, ó Deus, tu está nos revelando o seu nome para nós. Que não é apenas a questão do nome em si. Sei que tem gente por aí criando caso, negócio de nome, que o nome de Jesus tem que ser falado em hebraico. Não é isso que a Bíblia quer dizer, Senhor. O nome é a pessoa. O nome é aquilo que ela representa para nós. Ó Pai, dá-nos entendimento. Abra a palavra para nós, para que nós te conheçamos, Senhor. Para que nós aprendamos a invocar o teu nome, Jesus. Para que, ó Deus, as pessoas vejam escrito nas nossas frontes, ó Pai, o nome do Senhor. Ó Pai, abençoa cada um aqui que veio nessa noite. Ó Deus, continua trabalhando na vida de cada um, na minha vida, na vida da igreja. Ó Pai, continua, Senhor. Pai, eu quero fazer uma oração especial por aqueles que vêm aqui e ainda não tiveram aquela experiência profunda contigo. Ó Pai, eu não sei o que existe no coração de pessoas, de muitos. Não sei se é pecado escondido. Eu não sei se é falta de entrega. Pai, nós não queremos nem pensar na possibilidade, ó Deus, de serem pessoas que não são do Senhor. Mas, ó Pai, nós queremos orar contra todo impedimento nos corações, Senhor. Ó Pai, por tudo isso que amarra esses crentes, que torna esses crentes mortos. Ó Pai, a tua palavra diz que tu não suporta o morto, que tu vomitas da tua boca o morto, Senhor. Ó Pai, nós não queremos ser crentes mortos, nós queremos ser crentes quentes, fervorosos, ó Pai. Ó Pai, nós queremos te servir com intensidade de coração, Senhor. Nós queremos viver intensamente o Evangelho, estar na tua presença, quer no nosso trabalho, quer em casa. Senhor, nós queremos estar constantemente na tua presença, ó Pai. Tira de nós aquela ideia errada de que o crente só tem que ser crente na igreja, ou só tem que ser crente se for pastor, ou se for pregador. Ó Pai, mas coloca Deus no cada coração e ensina cada um a ser servo do Senhor, no trabalho, em casa, na rua, ó Deus. Estar constantemente na tua presença, Pai. Ajuda, Senhor, ajuda cada um aqui. Oh Pai, eu oro por tantos que o Senhor tem trazido para o nosso meio e que hoje não estão aqui, ó Pai, porque estão amarrados, estão, ó Deus, mortos, estão indispostos, ó Deus, a te servir, a ter o Senhor como Senhor. Incomoda, Senhor, tira todo aquele engano, aquela paz enganosa, que essas pessoas percebam, ó Deus, que no estado desse não pode haver certeza de salvação, Senhor. Oh Pai, se tu não é nosso Senhor, Senhor,
Nós não estamos salvos, ó Pai. As pessoas precisam entender isso. Pai, que as pessoas temam o Senhor. Não temam como o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus eu peço. Amém. E na chama de seus olhos vejo os olhos de Jesus. Seu Espírito habita em mim. Glória essa que não tem fim. Seu Espírito me faz voar em Ele.